Dizem que apenas 1% da população mundial concentra mais riqueza do que os outros 99 juntos. Mas ninguém fala do que acontece quando uma mulher que mal tem dinheiro para o ônibus vai parar dentro da casa de um homem que poderia comprar a cidade inteira. Porque, às vezes, o maior abismo não é o dinheiro, é o coração. E, naquela manhã, sem saber, Lilian não só entraria em uma mansão luxuosa, mas também conquistaria o coração do homem mais poderoso e solitário que já havia conhecido. Entre o ouro e o coração, você escolheu sentir. Histórias e Amores apresenta Eu escolhi não fugir. Mulher pobre é obrigada a servir ao bilionário. Você me deu abrigo e fé quando o mundo nos diz. De onde você assiste ao vídeo? Apesar da vida difícil e pouco dinheiro para se cuidar, Lilian era naturalmente uma bela mulher com seus 22 anos. Morava na periferia em uma casa de 2 cômodos com uma mãe doente e um irmão pequeno. Desde muito cedo, era o arrimo de sua família e, pela mãe e irmão, sacrificava-se diariamente através de trabalhos que exigiam uma dedicação ampla e baixo salário. Recentemente, com o aluguel atrasado, sem poder comprar os remédios para a enfermidade de sua mãe e conta de energia do mês sem ser paga, ela trabalhava onde lhe ofereciam uma possibilidade de quitar algumas dívidas. Faxina, cafeteria, como babá, qualquer coisa que pagasse o arroz do mês. Mas, naquela terça-feira chuvosa, o telefone tocou com uma proposta estranha. Serviço doméstico temporário com urgência? Pagamento triplo? Eu aceito. O nome dele era Arthur Lafayette. Tinha 30 anos, bilionário conhecido das mídias sociais, dono de empresas, hotéis, hospitais, prédios. Soube que na mansão os funcionários o chamavam de frio. Nas colunas sociais, as mulheres o chamavam de irresistível. Ele não sorria, não descansava e, apesar de estar sempre ao lado de uma bela mulher, não se apaixonava. Depois que perdera os pais no acidente aéreo, aprendera uma única lição: sentimentos custam caro demais, pois sempre alguém queria algo em troca por demonstrar um pouco de afeto. Como forma de compensar o vazio que sua vida se tornou, ele conquistou muitos bens para substituir a ausência do amor paterno. Comprou tudo o que lhe agradava e todos que o bajulavam. A mansão parecia um palácio. Portões automáticos, vidros espelhados, piscina que parecia não ter fim. Lilian apertou a bolsa contra o peito. Sentia-se pequena, errada. Como se estivesse invadindo um mundo que não era o seu. A governanta entregou o uniforme.
Sua obrigação é a de servir diretamente ao Sr. Arthur. Seja discreta. Ele odeia barulho e perguntas. E então ela o viu descendo a escada. Lilian não soube dizer o porquê, mas sua coluna tremeu sob a roupa com a aparição repentina de Arthur. Talvez fosse o seu terno escuro impecável, ou quem sabe o olhar frio, mas magnético, com que ele a olhou. De repente, ele parou no último degrau, observando-a de cima a baixo, sem sorrir. Você é a nova empregada? Não toque em nada que não seja seu. Não fale comigo a menos que eu fale primeiro. E não cometa erros. Sim, senhor. Arthur se retirou abruptamente, da mesma maneira como surgiu. Quando ele virou as costas, Lilian pôde voltar a respirar mais calmamente. Não esperava encontrá-lo logo no primeiro dia de trabalho. Ainda deu mais uma olhada discreta e viu o motorista abrindo a porta do carro para ele entrar. Frio e insensível, como dizem. Mas os seus olhos demonstram uma profunda solidão. Cruel e silenciosa. Voltou ao trabalho, pois sabia que precisava desempenhar muito bem a sua função, pois não era qualquer pessoa que pagaria aquele valor pelos seus serviços. Os dias passavam depressa, pesados. Ela limpava salas maiores que sua casa inteira. Servia jantares onde ele não falava nada. Preparava cafés que ele quase não bebia. Quando estava no escritório da mansão, Arthur vivia preso ao celular, notebook, chamadas, reuniões e números. Certo dia, sem querer, Arthur se surpreendeu ao observar Lilian de longe. Ela cantarolava baixinho enquanto trabalhava. De outra vez, admirou-se em ouvir Lilian conversando com as plantas sem notar a presença dele. Outra curiosidade que o fez ficar admirado foi notar que ela sorria para os outros empregados. Aliás, ela estava sempre sorrindo. Como alguém ainda consegue sorrir, vivendo com tão pouco? Certa noite, ao terminar seus afazeres, Lilian pediu uns pães que sobraram do café da manhã à cozinheira, pois sabia que seriam jogados fora. Quando estava retirando os pães da bandeja, ele a flagrou. Está roubando? Não. Sou pobre, não ladra. Eu pedi à cozinheira. É para minha mãe. Ela não consegue comer comida dura. Se quiser descontar do meu salário, pode descontar. Ele não respondeu. Só virou o rosto e saiu da cozinha. O ocorrido mexeu com uma parte dele que ninguém acreditaria que existisse. A empatia pelo sofrimento de alguém. Mas, naquela madrugada, mandou o motorista depositar anonimamente uma cesta básica na porta do casebre onde Lilian vivia.
Ela nunca soube quem fizera aquela doação. Naquela madrugada, depois de muitos anos de insônia e noites mal dormidas, Arthur dormiu melhor. E, dessa forma, o gelo do grande homem dos negócios começou a derreter lentamente. Era um sorriso discreto quando ela o servia um café mais quente, um obrigado quase inaudível quando ela se retirava da sala de jantar e um olhar mais atento às belas curvas do corpo perfeito de Lilian. Até que, em uma noite, houve uma grande tempestade que causou barulho de trovões e claridades assustadoras de raios. Para piorar, a energia faltou justamente na hora em que Lilian servia o jantar e o estrondo de um trovão fez com que ela se encolhesse em um canto. Arthur percebeu o temor que ela possuía da claridade seguida do barulho e, sem pensar, segurou-a entre seus braços. O trovão me assusta tanto. Shh, tá tudo bem, eu estou aqui. Obrigada. Os olhos de Lilian brilhavam surpresos na escuridão da noite. Nesse momento, o barulho não foi mais ouvido por nenhum dos dois e o mundo inteiro parou. Lilian estava tão próxima que conseguia sentir o seu perfume amadeirado, o hálito quente e o toque suave, mas másculo, de suas mãos. Sem conseguir desviar os olhos dele, perguntou: Você sempre foi assim? Assim como? Sozinho. A luz voltou. Ele se afastou e se retirou da sala de jantar. Naquela noite, conciliar o sono foi impossível para Arthur. Não conseguia se esquecer do corpo de Lilian tremendo entre os seus braços, os lábios próximos aos dele, os olhos assustados a olhá-lo, com medo sim, mas com algo a mais que ele não pôde deixar de reconhecer. Prazer. Um prazer incontrolável. Como conseguir não confessar que a queria em seus braços? Como disfarçar o desejo que apertava o seu peito querendo explodir de paixão? Precisava aplacar a vontade de beijá-la deliciosamente e ouvi-la gemer de prazer. Precisava dela. Na manhã seguinte, após Lilian servir o café, Arthur tomou coragem e perguntou: Lilian, você quer jantar esta noite comigo? Senhor, eu não preciso jantar com o senhor. Sempre janto na cozinha. Não aqui. Eu gostaria de levá-la para jantar em um restaurante. As pernas de Lilian tremeram e, por um momento, teve que controlar a vontade de gritar sim, mas o bom senso a conteve. Senhor, eu... Arthur, Lilian. Pode me chamar de Arthur. Então, Arthur, fico muito feliz com o convite, mas eu sou apenas uma empregada e... Qual é o problema de ser uma empregada? Mas, Arthur, eu não tenho roupa para sair com você e... Se for esse o seu problema,
Sairemos agora e compraremos o que você quiser. Arthur, você está acostumado a comprar o que deseja. Mas há coisas que não se compram. Eu posso comprar o que eu quiser, Lilian. Não, Arthur. Você não pode me comprar. A frase ficou martelando na mente dele. Arthur não conseguia entender a sua atitude, pois tinha a certeza de que ela o desejava também. Porém, meus caros, nunca uma mulher o havia recusado, e isso só fez aumentar o seu desejo. Dias depois, Arthur recebeu uma proposta tentadora. Um investidor queria comprar um terreno de baixo valor e construir um condomínio de luxo. Lucro milionário, certamente. Arthur gostou da ideia e estava prestes a fechar o negócio, até ouvir Lilian ao telefone. Mãe, a gente vai ter que sair de casa. Não sei para onde vamos. Vão transformar nosso pequeno bairro em um condomínio de luxo. A voz dela se quebrou ao telefone. Ele sentiu algo quebrar junto. E ali, pela primeira vez na vida, Arthur escolheu perder dinheiro para não fazer Lilian sofrer. Rasgou o contrato com um amigo, porém comprou todo o terreno para que nenhum outro empresário retirasse os moradores daquele lugar. Em um domingo à tarde, Arthur resolveu visitá-la. Queria conhecer a sua família, queria sentir o ambiente que certamente era cheio de amor real. Quando Lilian abriu a porta, ele estava com um buquê nas mãos e um sorriso nos lábios. Posso entrar? Claro, pode entrar sim. Posso conhecer a sua mãe e o seu irmão? Nesse momento, uma senhora idosa, com um olhar tão meigo quanto da sua filha, surgiu na sala e se dirigiu ao Arthur. Então você veio, meu filho. Sim, trouxe essas flores para a senhora. Eu vim pedir a sua filha em namoro. Eu só vou aceitar o seu pedido porque sei que ela gosta de você. As flores são lindas. Obrigada. Lilian não conseguia dizer nada a não ser deixar as lágrimas rolar em seu rosto pela felicidade que sentia. O impossível aconteceu, pois um homem que era chamado de frio e insensível estava diante dela com um olhar mais amoroso que ela já vira. Depois de uma conversa agradável com a mãe, Lilian o convidou para ver o pôr do sol na varanda. Realmente, a casa era muito humilde, mas o crepúsculo visto do bairro simples era de uma riqueza da natureza sem igual. Ele a puxou para perto e o beijo tão sonhado pelos dois aconteceu quase que animalesco. Era muito tempo de espera por aquele momento. Arthur se sentia o homem mais feliz do mundo.
Você mudou minha vida. Como? A única coisa que eu fiz foi servir o seu café. Não, você me ensinou a sentir. Um pássaro deu seu último canto do dia, saudando o início da noite. Arthur sentia o coração descompassado. Dessa vez, o beijo foi lento, cuidadoso, como se o amor fosse frágil demais para ser apressado. Dessa forma, Arthur ganhou algo que o seu dinheiro nunca comprou. E aquela mulher pobre não entrou na sua vida apenas para o servir, mas para salvá-lo do vazio e da solidão. Dizem que o mundo se divide em dois: quem tem tudo e quem só tem amor. Eu vinha do nada, da rua molhada, do medo guardado no olhar. Você vinha do alto, do vidro, do mármore, sem ninguém pra te alcançar. Entre o ouro e o coração, você escolheu sentir. Entre um medo e a razão, eu escolhi não fugir. Te servi silêncio e café, você me deu abrigo e fé. Quando o mundo nos disse não, foi o amor que disse entre o ouro e o coração, você escolheu sentir. Entre o medo e a razão, eu escolhi não fugir. Se o preço do amor é se entregar, eu pago com tudo que sou, porque nenhuma fortuna no mundo compra o que a alma encontrou. Entre o ouro e o coração, você escolheu sentir. Entre o medo e a razão, eu escolhi não fugir. E você? Acha que o amor pode realmente atravessar diferenças tão grandes assim? Conta aqui nos comentários. Você ficaria ou iria embora? Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, inscreva-se no canal e venha assistir a próxima história de amor.
pois aqui, toda semana, o amor encontra um jeito de vencer.